Boa noite, gente. Bem-vindos a Calvary. Eu sou o Matt. Eu vou estar dando sequência no nosso estudo de Filipenses. O Nadalim fez a parte de introdução e o primeiro capítulo na semana passada. E hoje a gente vai dar continuidade nessa carta, escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja em Filipos. E esse capítulo especificamente que a gente vai estudar hoje, que é o capítulo 2, a gente vai, se o Senhor nos permitir, a gente vai fazer o capítulo 2 inteiro. Eu vou dar mais ênfase em algumas partes do que em outras por causa do tempo, mas o capítulo 2 é um capítulo muito interessante e a gente vai ver nele essa continuação, né, de estrutura que o apóstolo Paulo faz nessa carta e em algumas outras, de ter uma exortação, né, ou encorajamento, e logo em seguida um exemplo prático, uma aplicação ou um testemunho relacionado ao exemplo que ele tinha dado. E esse capítulo tem algumas passagens e alguns versículos que são bem conhecidos, são bem famosos, mas eu, mais uma vez, gostaria de encorajar você a abrir seu coração e não deixar que a familiaridade de alguns versículos deixe passar despercebido alguma coisa especial que o Senhor queira falar com você. Às vezes, quando a gente está se deparando com um texto que a gente já leu muitas vezes, ou que a gente já escutou muitas pregações sobre, ou como é o caso hoje, que tem até música sobre, a gente fica num sentimento tipo assim, já sei disso. Mas gostaria que você tivesse com o coração aberto para receber hoje, tá bom? A gente vai ler o texto. Eu vou ler aqui na NVI, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. E daí eu vou ler, você pode me acompanhar na sua Bíblia ou aqui na tela, e daí eu vou orar. Tá na frente aí. Aí, ó a Laira. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar, tão logo me certifique da minha situação.
confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudades de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria e honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela igreja, pela comunidade, Pai. Nós somos gratos, Senhor, pela obra, pela missão de Jesus. E eu oro para que o Senhor ilumine o nosso entendimento nessa noite, que o Senhor revele para nós as Escrituras e nos ajuda, Senhor, a compreender e talvez pelo menos um vislumbre, Pai, da profundidade, Senhor, da obra de Cristo, do que Jesus fez, de qual era o seu coração, Senhor, o seu sentimento, e que esse seja também o nosso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, agora que eu li, você deve ter reparado qual que é a parte que eu falei que é super conhecida. Não existe só uma música baseada nessa passagem do versículo 5 ou 6 até o versículo 11. Seja nela inteira ou seja em alguns trechos dela. Mas se talvez seja uma passagem muito longa e você precisar de algum destaque, eu destacaria o versículo 5, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E esse vai ser o versículo e talvez a ideia que vai guiar o nosso estudo hoje, tá? Então, tudo que a gente for ler e conversar aqui hoje, eu quero que você sempre tenha como referência esse versículo, de que o tema principal do que Paulo está tratando nesse capítulo é de que a nossa atitude seja semelhante à atitude de Cristo. E a gente vai dividir hoje em 3 partes. A primeira vai ser a vida na comunidade, a segunda é a atitude de Cristo, e a terceira é encorajamento e exemplo. Tá? A vida na comunidade, a atitude de Cristo e encorajamento e exemplo. Beleza? Então a primeira parte, a vida na comunidade. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre reality shows e essa curiosidade que a gente tem por experimentos sobre o comportamento humano, tá? Seja reality show tipo que junta várias pessoas em algum lugar e tem algum tipo de desafio ou provas, seja um reality show de competição, tipo seja de culinária, de tatuagem, de pintura corporal, de seja lá o que for. Tem pessoas que se interessam muito por reality shows, tem pessoas que não dão a mínima, mas o fato é que existe um interesse por perceber e observar a maneira como as pessoas se relacionam, a maneira como as pessoas convivem, a maneira como as pessoas lidam com os conflitos. E se você mora, se você trabalha, se você estuda com pessoas, você sabe que a convivência é uma coisa complexa. Lidar com as características, com as limitações, com as habilidades, com as preferências de outras pessoas que não você mesmo, geralmente é uma tarefa difícil de conciliar, principalmente se você está lidando com muitas pessoas, ou está lidando com algumas pessoas, ou muitas pessoas que têm muitas diferenças em relação a você, ou se você está lidando com muitas pessoas que dependem de você, por exemplo, como um irmão mais velho que tem muitos irmãos, ou como um pai que tem muitos filhos, ou uma família muito grande, ou se você está na situação de cuidar dos seus pais, por exemplo. É sempre delicado lidar com essa questão da convivência. E se você congrega, você sabe como é a convivência no corpo de Cristo. E aqui, nessa primeira parte do capítulo 2, Paulo vai falar um pouco sobre alguns aspectos da convivência e algumas
recomendações para que essa convivência seja saudável. No versículo 1 e 2, a gente tem esse encorajamento à unidade. Então, Paulo apela para uma pergunta retórica aqui. Então, é tipo assim, se a água estiver molhada, se você tiver passado calor em Curitiba nessas últimas semanas, se de vez em quando seu pastor prega de chinelo e coisas desse tipo, a resposta geralmente é sim. Então, quando ele fala assim, se estamos em Cristo e se em Cristo temos alguma motivação, se em Cristo nós temos exortação de amor, se nós temos comunhão no Espírito, se nós temos profunda afeição e compaixão, a resposta é claro que temos. Então, se nós temos, ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É interessante como ele está colocando aqui uma relação entre o crente e Jesus. Então, se em Cristo você tem, ou nós temos, motivação, exortação de amor e comunhão no Espírito, então tenhamos também entre nós, porque nós todos estamos em Cristo. Então tenham também entre nós motivação, exortação de o mesmo pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. A ideia de que em Cristo e na comunidade cristã a gente encontra esses atributos e a gente desenvolve essas características e que isso faz com que a convivência na igreja, que a vida da igreja seja saudável, seja boa, leve ao crescimento, à edificação do corpo, é algo que é muito importante a gente entender nesse ponto aqui. E tem um detalhe que também é interessante, quando ele fala que o mesmo pensar e uma só atitude, no versículo 2, esse pensar e atitude são a mesma palavra. Tá? No original, porque essa palavra que é atitude, ou que em algumas traduções vão colocar como sentimento, também no versículo 5, ela significa uma intenção, uma disposição, um afeto, uma inclinação, né, do coração, uma mentalidade, uma maneira de pensar. Então, quando ele fala que o sentimento de Cristo, ou tenham vocês o mesmo sentimento, ou tenham o mesmo pensar e tenham a mesma atitude, ele está englobando todas essas coisas com esse termo só, tá? Um termo só. E aí, dito isso, a gente vai para o versículo 3, onde ele fala, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Desculpa, ali o 3 e o 4. Então, essa nossa motivação está em Cristo. O crente não é motivado por ambição egoísta ou por vaidade. Servir considerando o meu próximo como mais importante. O egoísta, ele só pensa em si e ele quer que o mundo gire ao seu redor. Eu comentei agora há pouco sobre reality shows. Eu imagino que nem todo mundo esteja acompanhando reality shows, mas existe um reality show muito famoso no momento. E tem uma pessoa, uma garota que estava participando, e essa semana teve uma situação muito peculiar com ela. Ela começou a achar, por uma série de fatores, que eu não vou entrar em detalhes e também não quero discutir a condição, enfim, emocional ou saúde mental dela, nada do tipo, mas ela começou a acreditar que a casa inteira e o programa todo estava em função dela. Que as pessoas que estavam lá participando do reality show eram todos atores e que estavam lá fingindo que eram participantes e que as músicas que tocavam eram mensagens subliminares para ela e que a decoração da parede tinha mensagens para ela e tudo era sobre ela. A pessoa egoísta, quando a gente fala esse tipo de exemplo, parece uma coisa muito absurda, né? Mas se você já conviveu com uma pessoa que é egoísta ou egocentrista, você já se deparou com uma situação assim. De alguma coisa que acontece e a pessoa traz aquela situação para ela. E ela acha que aquilo tem a ver com ela. E ela acha que aquilo é por causa dela. Ou ela acha que aquilo aconteceu por alguma coisa que ela fez. Seja de bom, seja de ruim. Mas a pessoa humilde, ela é encorajada pela comunhão. E diferente de achar que tudo gira ao redor dela, ela move a comunidade e é movida por ela. A pessoa humilde, ela participa da dinâmica da comunidade. Ela não espera que a comunidade gire ao redor dela, mas ela participa da dinâmica do movimento da comunidade.
os gregos, na antiguidade, consideravam humildade uma falha e não uma virtude. Isso também é uma coisa muito interessante para a gente pensar. No conceito daquela época, na filosofia e para os grandes pensadores gregos, a humildade, você se colocar numa posição abaixo da que você naturalmente, né, estava, ou você considerar outra pessoa superior a você, não era uma virtude. Nossa, como aquela pessoa é humilde, né, como ela é, sei lá, bondosa, enfim. Era uma falha, era considerado algo ruim e até para hoje em dia, né, também a gente vê que existe muito essa ênfase na valorização, né, do indivíduo e na autopromoção e na sua produtividade e na maneira que você vai desempenhar, né, suas funções e de como você tem que ser competitivo e não deixar que as pessoas passem na sua frente e passem por cima de você e assim por diante. Mas Paulo está dizendo que a vida na comunidade cristã ela funciona quando a gente considera o próximo como superior a nós mesmos. E ele está apontando a humildade como o caminho do discípulo, como o caminho do discípulo de Jesus. Filipenses é uma das poucas cartas onde Paulo não se identifica como apóstolo na abertura. Isso é uma coisa muito interessante. O Nadalim comentou na semana passada que era uma carta muito afetuosa, né, onde ele está numa relação de muito carinho, de muito cuidado com essa igreja. Era uma igreja da qual ele gostava muito. Diferente de outras cartas, a gente vê que ele não está lidando com muitos problemas e muita repreensão na carta, mas ele está encorajando, está agradecendo. E curiosamente é uma das poucas cartas onde ele não começa dizendo eu, Paulo, apóstolo. Ele fala Paulo e Timóteo, servos de Cristo. E a palavra apóstolo nem é mencionada nessa carta. E eu não estou falando isso de uma maneira tipo assim, Paulo não estava... Como se Paulo estivesse usando isso como uma carteirada nos outros momentos. Mas o que eu estou dizendo é que existe, até na maneira de Paulo tratar dessas coisas e dele conduzir a carta e os assuntos da carta, carrega também uma humildade, uma simplicidade. Mesmo em Tessalonicenses, por exemplo, que é uma outra carta que ele não começa falando sobre, se declarando, né, apóstolo, se intitulando apóstolo, mas depois tem um trecho onde ele fala sobre o testemunho dele, o ministério dele e a autoridade dos apóstolos, mas aqui em Filipenses não. E é realmente um chamado a essa humildade. Tem uma citação do Guzik que eu achei muito interessante quando eu estava preparando aqui, que ele diz assim: se eu te considero acima de mim e você me considera acima de você, nós temos uma comunidade onde todos são admirados e ninguém é menosprezado. Se eu te considero acima de mim e você me considera acima de você, nós temos uma comunidade onde todos são admirados e ninguém é menosprezado. Porque esse geralmente é um receio nosso quando a gente pensa em considerar o próximo como superior. Porque a gente pensa, mas se eu não pensar em mim, quem vai pensar? O próximo. O próximo vai pensar em você. Todos os outros próximos vão pensar em você, como você está pensando em todos os outros próximos. Filipos é uma cidade com uma presença militar muito forte. Era uma cidade importante e os seus cidadãos eles desfrutavam de um certo prestígio por conta dessa condição e da cidadania, da posição da cidade, da maneira com que a cidade foi estruturada. E a história da cidade também enfatizava uma gratidão e uma devoção muito grande a César pela reconstrução da cidade. Então, os cidadãos ali de Filipos, eles tinham essa noção assim, não, são cidadãos romanos, estamos muito bem aqui, obrigado. E parece que essa ideia de abrir mão de um status é uma ideia muito radical para a época. Uma outra frase que eu escutei no estudo sobre esse assunto dizia assim, que é como se, naquele momento, os filipenses lendo essa carta, se deparando com esse momento onde Paulo vai citar aqui sobre Jesus, eles não pudessem nem dizer assim, Cristo veio como um de nós. Porque era como se a própria carta estivesse dizendo que Jesus veio numa posição abaixo da que eles estavam, socialmente. E talvez para nós hoje, pensando, enfim, na nossa condição, nosso estilo de vida, quando a gente lê aqui, né, essa passagem, esse trecho onde fala sobre a obra de Jesus e o esvaziamento de Jesus, é curioso a gente pensar nisso. Cristo veio como um de nós, mas ele se humilhou e talvez se colocou numa posição até abaixo socialmente para a época e para os dias de hoje do que nós mesmos estamos. E aí a gente vai para a parte 2, para falar da atitude de Cristo. E aqui a gente está numa parte que
talvez é a mais conhecida, né, desse capítulo, e não é para menos. Alguns estudiosos consideram que aqui, a partir do versículo 5, isso é um hino ou um poema que era muito conhecido já na igreja ali no primeiro século, e que Paulo está apenas citando, né? Outros acreditam que Paulo tinha sim habilidade para ser o autor, né? E pela inspiração divina ser o autor desse hino, desse poema. Mas a gente vê que até a estrutura, dependendo da sua Bíblia e da diagramação, você vai ver que até a estrutura é diferente, né? Na diagramação aqui, porque realmente é um texto mais poético, é como se fosse uma canção, né? Um hino. Alguns acreditam que isso também fazia parte da liturgia, que era talvez uma sequência, um texto que era repetido de forma litúrgica nos encontros da igreja. E, de qualquer maneira, assim, independente da sua origem, da sua autoria, é um texto muito poderoso, muito rico. E é importante também lembrar que Paulo não está apenas nos dizendo o que Cristo fez, mas ele também está nos dizendo por que Cristo fez. Ele está falando sobre o sentimento, a atitude, a motivação de Cristo. Lembrem disso. E a partir do versículo 5 até o versículo 7 aqui, ele vai dizer assim, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler o 5 até o 11 de novo de uma vez, e depois eu vou só comentando para a gente ganhar um tempo, tá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui a gente tem uma ideia de nivelar por cima e nivelar por baixo. Jesus, sendo Deus, não se apegou a ser igual a Deus. Quando ele fala que sendo Deus, algumas traduções vão dizer em forma de Deus ou existindo em forma de Deus, essa ideia de forma aqui não é uma coisa externa só, tá? Não está falando só de aparência ou, sei lá, forma física, não é nada do tipo. Essa palavra é usada no grego para se referir mais à essência, à natureza. Tá? Então, dizendo Jesus sendo Deus, da mesma forma que depois vai dizer vindo a ser servo. Tá? É a mesma expressão aqui. Então, Jesus sendo Deus, não se apegou a ser igual a Deus. As palavras aqui indicam que Jesus não deixou de ser Deus para se tornar homem. E Jesus também não era um Deus disfarçando, fingindo que era um homem. Uma outra citação do David Guzik. Contudo, Jesus não se tornou, e nem poderia, menos Deus na encarnação. Nenhuma divindade foi subtraída, apesar de que ele renuncia a alguns dos direitos da divindade. Ao invés disso, humanidade foi adicionada à sua natureza. A gente usa um termo na teologia que é a união hipostática, que fala sobre esse conceito de Jesus ser 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. E diferente dessa ideia de que Jesus era Deus e era um espírito que aparecia para as pessoas, ou de que Jesus foi simplesmente um homem que não era divino, ou de que Jesus era Deus, mas ele deixa de ser Deus para se tornar um homem. Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo. Na encarnação, isso acontece de forma misteriosa e nós não sabemos explicar. Os teólogos discutem isso desde sempre. É o tipo de coisa que a gente simplesmente crê, porque foi assim que o próprio Jesus nos disse, que ele era Deus e que ele era homem, e porque é assim que está escrito. Mas essa ideia é muito estranha para nós também. Principalmente porque quando a gente pensa na ideia desse esvaziamento, que ele vai falar aqui, né, esse termo de se esvaziou, para nós é algo estranho, porque geralmente a gente está pensando sempre em se encher, ou de melhorar, ou de subir, né, de estar numa situação melhor, numa posição melhor, se nos dessem a opção de ser quem a gente quisesse. E quando a gente fala isso, a gente, sei lá, pensa talvez em morando em outro país, ou viver como outra pessoa, ou talvez ter uma outra idade, ou viver de outra maneira, ou viver em outras condições, ou ter mais recursos, ou ter tal tipo de conhecimento ou habilidade, ou ter tal estilo de vida. E a gente fica brisando, tipo assim, cara, eu poderia ser o que eu quisesse, o que eu seria?
E quando a gente pensa, tipo assim, que Deus resolve se tornar homem, parece absurdo demais. Mas quando Jesus se esvazia, assumindo a forma de servo, podendo assumir a forma que ele quisesse, ele assume a forma de servo. O que para nós também é mais estranho ainda. Tipo, se você pode ser o que você quiser, por que você vai ser a posição mais baixa? E eu acho muito curioso que ele fala assim, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E isso também nos lembra qual que é a nossa posição como servos em relação a Deus. Aqui a gente também tem uma possível referência a Isaías 53, que é aquela profecia famosa de Isaías sobre o servo do Senhor ou o servo sofredor. Então a gente vê Jesus também se identificando como o servo, se tornando servo, né? E é interessante porque no livro de Gênesis o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas agora Deus se faz homem. E não só se faz homem, mas assume a experiência humana por completo. Porque tem essa parada, Jesus podia ter simplesmente aparecido como um cara ali adulto, e já falei isso algumas vezes, eu acho aqui, mas eu sempre acho absurdo demais essa ideia, eu gosto muito de repetir isso. Jesus podia ter aparecido como um cara adulto, do nada, assim. Ele viveu quase no anonimato, que a gente tem poucos registros da infância, da adolescência, da juventude de Jesus, até ele iniciar seu ministério. Então ele podia simplesmente ter aparecido. Ele podia ter se manifestado de forma sobrenatural, simplesmente. Ele poderia ter aparecido como criança, mas ele escolhe, tipo assim, fala, não, já que eu vou vir como ser humano, tipo assim, vamos vir do lado da coisa mais, tipo assim, embrionária, sabe? Tipo assim, da origem mesmo da coisa. E, pô, vamos ficar lá e vamos esperar o tempo ali de gestação, de se desenvolver, de nascer, eu tô com uma filha de 9 meses agora, de outra pessoa trocar minha fralda, de doer dente que nasce, de aprender a andar, de cair de bunda, de cair de cara, de se cagar, de tudo. Para daí crescer e levar bronca e aprender e fazer um monte de coisa e fazer amizade e se frustrar e ser traído e as pessoas mentirem para mim e viver igual uma pessoa normal esse tempo todo, aprender a trabalhar, ter que trabalhar, perder meu pai, sustentar minha mãe, tudo isso. Para daí depois começar a ensinar e tal, e fazer tudo isso. Acho que o plano é esse. Então, bora. Se a gente pensa que Jesus viveu 10 anos a mais do que ele passou em ministério, é muito louco pensar isso. E com isso, a gente também entra no contraste de que as profecias messiânicas, elas trazem um tom de exaltação para o ungido. Da vinda do servo do Senhor e tudo mais. Mas para a sua vinda, o Messias precisou se humilhar e se esvaziar. E aquele que é exaltado eternamente se diminuiu, e diminuiu tanto a ponto de caber num ventre. E uma outra coisa que eu lembrei quando eu estava preparando essa passagem, e eu nunca tinha pensado nisso, foi lá em João 3,4, que é o capítulo onde tem a conversa de Jesus com Nicodemos, e tem um versículo super famoso de porque Deus amou o mundo e tudo mais, mas um pouco antes nessa conversa, Nicodemos, que é um fariseu, chega lá elogiando Jesus, e aí, em determinado momento da conversa, Jesus fala para ele assim, cara, você tem que nascer de novo. E ele fala assim, mas eu já sou velho. Como que um homem adulto vai voltar para a barriga da mãe e nascer? E aí eu imagino Jesus nessa hora falando assim, então, quando eu era Deus e eu diminuí para entrar na barriga de uma mulher, tipo, é meio bizarro que até para Nicodemos, como um homem, se oferecessem para ele essa ideia, tipo assim, volta lá para a barriga da sua mãe e nasce de novo, ele ia falar assim, não, jamais. Para que eu vou fazer isso? Que coisa absurda. Mas Deus fez isso. E aí, quando a gente continua aqui lendo, eu me deparei com uma outra pergunta. Ser humano é suficiente? Que tipo de gente é você? E eu esqueci de falar, mas esse é o título, né? Não sei se eu falei isso. Mas esse é o título da pregação. Que tipo de gente é você? Porque quando fala que Jesus assumiu forma humana, né? Se tornou homem, fala que ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Então não bastou ser um homem. Ele teve que ser um homem obediente. Teve que ser um servo, teve que se humilhar e ser um homem obediente. E não só isso, mas obediente até a morte. E morte de cruz. Ele obedeceu sujeitando a sua vontade à vontade do Pai.
A gente tem também uma passagem bem famosa, quando Jesus está ali orando, um pouco antes da crucificação no Getsêmani, ele claramente fala isso. Fala, Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento, esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A gente já sabe o resto da história. Não aconteceu o que Jesus pediu. Aconteceu o que o Pai queria. E aí, a gente vê então também Jesus, sendo Deus, sujeitando como homem a sua vontade e a vontade de Deus. E a gente vê também que a cruz era a forma mais humilhante de execução na época. Se a gente for comparar com execuções até hoje, é uma coisa horrível. Mas era o tipo de morte que servia de exemplo, onde o condenado era exposto por muito tempo para que todos o vissem e não repetissem o seu crime. Após ser traído, açoitado, espancado, zombado, despido, Deus é crucificado. Então, depois de tudo que acontece, da coisa talvez mais branda da decepção, da desilusão da experiência humana, que é um dos seus melhores amigos trair você, mentir para você, Jesus vai, tipo assim, numa descida, a história dele ali começa, tipo assim, vai uma coisa dando errado atrás da outra, até chegar na morte mesmo. Mas aí, quando a gente pensa e lembra, né, que o caminho de Jesus foi o caminho da humildade, e que ele foi crucificado, e fala aqui que ele foi obediente até a morte, a gente volta lá no 5 e lembra por que Paulo está falando disso. Seja a atitude de vocês, seja o sentimento de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Paulo está dando esse exemplo aqui e falando do porquê Cristo fez isso. Pela sua obediência à vontade do Pai. E não só isso, mas ele está dizendo assim, é esse sentimento e essa disposição que nós também temos que ter como servos de Cristo, como discípulos de Jesus. E depois ele termina o 9 com a subida, né? Aí chegou lá no fundo e sobe. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus o Pai o exaltou acima de todos e ele recebe o nome que está acima de todo nome. Jesus recebeu o nome pelo qual a glória de Deus será reconhecida. Isso é muito interessante, cara. Jesus recebeu o nome pelo qual a glória de Deus será reconhecida. Ele fala aqui para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quando na igreja eles usavam também essa expressão, Jesus Cristo é o Senhor, a gente tem que lembrar que Israel, no Antigo Testamento, também se refere a Yahvé, Jeová, como o Senhor. Então, quando eles estão dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, eles estão colocando Jesus como Deus. Jesus é o Senhor. E é por isso que ele fala aqui que ele tem um nome que é sobre todo nome e que todo joelho vai se dobrar e que toda língua vai confessar, num sentido tanto de submissão quanto de reconhecimento da autoridade, da majestade e da glória de Jesus. E aí, a gente vai para a parte 3, essa parte final, que é o encorajamento e o exemplo. Eu vou ler a partir do versículo 12 até o... Eu vou ler até o 12 até o 16a, tá? E daí depois eu leio o 16 bem em diante. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Então, tem uma ideia que eu gosto muito, se não me engano, eu vi isso a primeira vez num dos livros do Tim Keller, que é a ideia de que a gente está performando para uma audiência de uma pessoa só. E ele dá o exemplo lá de um pianista, se não me engano, que estava fazendo uma apresentação e todas as pessoas estavam lá e aplaudiram. E ele achou que foi um fracasso e perguntaram para ele por quê. E ele disse que o professor dele estava lá e o professor dele não aplaudiu. Embora o exemplo seja meio negativo, mas eu acho que a ideia é que a nossa audiência, a pessoa que está vendo o que nós estamos fazendo, a pessoa para quem nós vivemos, existimos, fazemos as coisas,
é Deus. É só Ele. É só para Jesus que a gente faz as coisas e não para se aparecer para os outros. Então, quando Paulo fala que vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, ele está falando dessa obediência, não é tipo obedecer Paulo, é obedecer a Cristo, é obedecer a palavra, é obedecer os ensinamentos dos apóstolos, é viver a vida de Deus. E ele está dizendo aqui, vocês sempre foram obedientes, e eu sei que não é só porque eu estava aí. Sei que mesmo quando eu não estou, vocês também são obedientes a Cristo. E essa ideia de que você está vivendo para Cristo, ela muda também a nossa maneira de praticar as coisas. Por essa salvação em ação, ou em outras traduções vai dizer desenvolver, né, a salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua o querer e o realizar. Desejar a vontade de Deus e corresponder cumprindo a vontade de Deus é algo que é realizado em nós pelo próprio Deus. Então não é como se a gente decidisse, tipo assim, a partir de hoje eu vou só buscar a vontade de Deus e vou só querer as coisas que Deus quer e vou só desejar aquilo que Deus deseja. É algo que o Espírito Santo opera em nós, Deus opera em nós através do Espírito Santo. Mas também corresponder com isso, cumprindo a vontade de Deus, também é algo que é o próprio Deus quem realiza em nós. A gente só consegue corresponder e obedecer à vontade de Deus por causa do poder do Espírito Santo agindo em nós. Da mesma maneira que aconteceu com Jesus. Desejar a vontade do Pai, obedecer à vontade do Pai. Paulo sempre está trazendo esse exemplo, lembrem, o exemplo, né, a exortação e o exemplo, a exortação e o exemplo. Então, a ideia de que Cristo, como homem, conseguiu viver uma vida de obediência, ela também se torna verdade para nós, se torna algo que é possível para nós através do Espírito Santo habitando em nós, o mesmo que capacitou Jesus para realizar as coisas que ele fez, como ele mesmo disse que nós faríamos as coisas que ele fez e coisas maiores ainda. Isso acontece em nós e nós só podemos realizar essas coisas pelo poder de Deus em nós. E aí no versículo 14 e 16, do 14 ao 16, né, ele dá esse exemplo de sermos filhos puros e irrepreensíveis. Essa expressão puros e irrepreensíveis já apareceu na semana passada, a Nadalin comentou sobre ela, ela retorna aqui. As palavras no original não são exatamente as mesmas, mas são muito similares, por isso que na nossa tradução elas são iguais, mas é justamente essa ideia de uma coisa, né, essa pureza, de uma coisa que não tem mistura. E essa palavra irrepreensíveis, ela tem a ver com não ter culpa, mas ela também pode significar algo que é inofensivo, que é incapaz de causar mal. Isso é muito interessante. Sem reclamar e sem discutir, para que o nosso testemunho seja livre de erro. Quando ele fala nessa ideia, né, de nós sermos irrepreensíveis, e quando eu li que isso também tinha a ver com essa ideia de ser incapaz de causar mal, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Será que algumas pessoas têm medo de conversar com a gente? Ou de, sei lá, discordar da gente? Ou de estar perto da gente? Porque talvez a gente seja hostil em algumas coisas na maneira de falar? Eu sei que muitas vezes a gente fica irritado ou inflamado, né, quando a gente se depara com alguma situação ou com alguém que está se opondo ao evangelho ou alguma coisa que a gente acha absurda. Mas eu acho que é sempre importante lembrar disso, né? A gente tem também uma... É lógico que a gente precisa, né, pregar a palavra, promover, né, o evangelho e anunciar as boas novas para as pessoas, defender as coisas que a gente acredita, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que é justamente com essas pessoas que o Senhor Jesus nos convida e nos convoca a ministrar, a caminhar, a conviver e evangelizar. E na última vez que eu preguei, eu ia trazer um exemplo de um filme, como eu sempre faço, mas se você reparou bem, não deu tempo e eu deixei passar. Mas dessa vez eu não vou. Inclusive, vou poder usar o mesmo filme que eu ia falar da outra vez, que é um filme muito legal. Eu gosto muito de distopias. Esse filme se passa numa distopia, cenários pós-apocalípticos, coisas assim, que é o livro de Eli. Talvez muitos de vocês já tenham visto, porque é um filme que tem Bíblia e coisa assim. Mas, se você não viu, é um filme bem antigo já, então assim, vou dar spoiler aqui e é isso. O filme começa com o cara que é o Eli, que ele está carregando um livro que é muito precioso e os livros são escassos e tal. E esse livro que ele está levando é uma Bíblia e é uma das últimas cópias da Bíblia que existem no mundo nessa realidade ali que ele está.
E ele passa o filme inteiro se isolando das pessoas porque ele está protegendo esse bendito desse livro. Até que começa a se aproximar dele uma garota que é muito curiosa e quer saber sobre esse tal desse livro. E ele resiste muito em começar a falar com a menina sobre o livro, porque ele tem medo que, compartilhando sobre o livro e sobre a existência do livro, ele esteja ameaçando o livro. Ameaçando a própria existência do livro. Porque pode vir alguém querer roubar, querer tomar o livro, querer destruir o livro, como fizeram com tantos outros livros. Mas, no determinado momento do filme, ele começa a perceber que o chamado dele, a missão dele, não era só de guardar esse livro e defender e proteger esse livro, mas era de viver o livro compartilhando das coisas do livro com outras pessoas. E, essencialmente, no filme ele começa a discipular essa menina e ensinar para ela as coisas do livro. Literalmente caminhar com ela. E eu acho que essa é uma ideia muito interessante para a gente. Quando a gente pensa em estudar a Bíblia e aprender mais e tal, a gente acaba às vezes ficando uma coisa muito teórica, assim. A gente aqui na Calvary gosta muito, né, do estudo da palavra. Mas é importante a gente sempre lembrar que o propósito disso tudo é que a gente compartilhe isso com as pessoas, que a gente viva isso como igreja, que a gente viva isso com as pessoas. E dito isso, a gente também vai se deparando aqui com essa ideia de que o nosso testemunho seja livre de erro e que a vida do Filho de Deus se destaca no mundo como o brilho de uma estrela na escuridão, que é o exemplo que Paulo dá aqui, né? Guardando a palavra da vida. Então, quando a gente guarda a palavra, mas guarda praticando a palavra, lembrando que quando a gente tem no Antigo Testamento, principalmente, né, falando sobre guardar os mandamentos e tudo mais, não é só uma noção de você ouvir e decorar, memorizar, mas é no sentido de você viver aquilo, de você conhecer por experiência aquilo, de você praticar aquilo, né? E aí, a partir do versículo 16, na segunda parte dele ali, né, ele diz assim: assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Aqui tem uma parada muito interessante, que é essa ideia da vida derramada. O pastor, ele se alegra com o testemunho das suas ovelhas. Quando ele fala aqui de ter corrido e se esforçado em vão, eu achei muito interessante que realmente a vida pastoral ela é cheia de correria e de esforço. Mas ela só é assim porque ela é a vida gasta com o evangelho. E eu acho curiosa essa expressão, falar que a vida gasta. Tem uma música do John Mark Macmillan, que é um compositor que eu gosto muito, que diz assim: eu estou fazendo planos para gastar a minha vida em você. E essa ideia de gastar no sentido de perder mesmo, ele usa até a expressão waste, né, que é quase como se fosse desperdiçar, tipo assim, de totalmente abrir mão, assim. Mas essa ideia de gastar a vida. A oferta derramada sobre o sacrifício, o serviço que provém da fé, ele está fazendo uma referência à prática do Antigo Testamento, onde tinha muitas vezes o sacrifício, que era a oferta queimada, que os sacerdotes ofereciam, e eles também ofereciam ao lado uma oferta de bebida, uma oferta derramada, que era despejada ao lado da oferta, ou à frente da oferta, mas era um líquido, uma bebida que era despejada para não ser recuperada novamente. E eu acho que se você já despejou água na terra alguma vez, ou se você já esteve na praia, por exemplo, e despejou sem querer alguma coisa que você estava bebendo, ou despejou no chão simplesmente alguma coisa que você estava bebendo, você não vai conseguir recuperar aquilo. A ideia da vida que é derramada como oferta de bebida é meio que essa, assim, tipo assim, é algo que Paulo investiu ali todos os anos dele, o tempo dele, o esforço dele, e não é algo que vai ser recuperado. Mas é algo que ele não se arrepende de ter feito. Porque ele fala que essa oferta de bebida acompanha um sacrifício. E o sacrifício é a vida de serviço da igreja. Então, o serviço do apóstolo é uma vida de serviço. O serviço do apóstolo é uma vida de serviço, ofertada para que a igreja viva uma vida de serviço. Então, a vida da igreja também não é só uma vida tranquila enquanto o pastor está ali ralando. O pastor serve para que a igreja também viva uma vida de serviço. Não necessariamente ao pastor, mas sim porque ele faz parte também do corpo de Cristo, mas uma vida de serviço a Cristo.
E ele continua dizendo assim: alegrem-se comigo. Logo depois de dizer que a vida dele estava sendo gasta ali. Embora seja conhecida como a carta da alegria, Filipenses não é uma carta alienada que só fala de coisas alegres. Paulo aborda problemas e desafios do ministério e da vida da igreja, mas ele lembra também os seus leitores de que, embora hajam adversidades e tristeza, nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós ainda temos motivos para nos alegrar e celebrar. O sentimento e a atitude de Paulo também são semelhantes a Cristo. E aí, a partir do versículo 19, ele vai dar 2 exemplos aqui, ele vai comentar sobre 2 caras. Ele vai falar sobre Timóteo e vai falar sobre Epafrodito. Timóteo, a gente sabe que era um dos líderes, né, na igreja também. Ele foi discípulo, caminhou, viajou com Paulo. E Paulo está falando dele aqui, e ele está usando Timóteo como exemplo. Por conta do tempo, eu não vou ler essa passagem toda, tá? Mas eu vou comentar por cima algumas coisas, porque tem tudo a ver com o que a gente já falou até agora. Então, Timóteo serve como exemplo a essa comparação de Paulo sobre a atitude de Cristo. Porque ele diz que Timóteo serviu como um filho, né, que foi obediente, e que ele tem interesse pelo bem-estar dos outros. Ele fala, não tem ninguém como Timóteo que se importe pelas coisas de Cristo, porque todos os outros só querem saber dos seus próprios interesses. E foi o que ele falou lá no começo, que a atitude do cristão deve ser de não só cuidar dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. E ele está dizendo que Timóteo tem isso. Ele se importa com as coisas de Cristo, ele se importa com os irmãos de Filipos. E depois, a partir do versículo 25 até o 30, ele vai falar sobre Epafrodito. E aqui é muito curioso também, porque ele vai falar sobre essas necessidades e necessidades. Epafrodito foi enviado pelos filipenses para servir Paulo. A gente não sabe a idade dele, mas dá a entender que ele seja um cara mais jovem, que foi enviado pela igreja ali de Filipos para levar uma oferta em dinheiro para Paulo ali na sua prisão. Ele faz essa viagem, leva esse dinheiro. Em outro momento da carta, Paulo menciona e agradece essa oferta. E nessa viagem, Epafrodito fica doente, por algum motivo. Eu até, na minha cabeça de roteirista, fiquei imaginando uma situação tipo... tentou ser assaltado, se colocou em algum perigo lá por causa da viagem, sei lá o quê, e aí ficou doente, eu já imaginei, sei lá, levou um golpe de espada, infeccionou e tal. É uma situação bem filme de ação, assim, ou cena de história em quadrinhos que eu gosto de desenhar. Mas, enfim, por conta dessa missão do trabalho dele ali, né, servindo a igreja, servindo Paulo, ele fica doente, quase morre. E os irmãos em Filipos estavam preocupados com ele. Paulo também estava preocupado com ele, mas graças a Deus ele já estava bem. E dá a entender que Epafrodito tinha ido numa viagem missionária para acompanhar Paulo e para servir Paulo no ministério. Mas Paulo está dizendo assim, olha, eu vou mandar ele de volta antes, tá? Então recebam ele bem, não recebam ele com vergonha, não é uma desonra, ele está voltando antes do tempo, tá tudo certo, ele serviu muito bem, ele é um companheiro de luta, ele se sacrificou e ele ficou doente, quase morreu. Eu estou aqui quase morrendo também, mas o caso dele não é de quase morrer, então eu quero que ele volte. Porque cada um tem o seu limite e Deus tem a vontade dele para cada um, e eu estou sentindo que Epafrodito tem que voltar para casa. Existe uma maturidade, uma sabedoria em reconhecer esses limites também, quando a gente está servindo. É muito especial ver em Paulo essa característica de dizer assim, a minha vida está sendo derramada, eu estou aqui preso, talvez logo eu morra, e é isso aí, estou alegre. Em outros momentos da carta ele vai dizer que morrer é lucro, e se eu morrer está tudo certo, que é ótimo estar com Cristo, mas não vou exigir de Epafrodito que também fique aqui até a morte. Eu, beleza, porque é isso aí. Mas ele, não, pelo menos não por enquanto. Timóteo talvez também tenha disposto a morrer, então Timóteo já também está mandando com vocês aí. Mas é curioso ver como ele tem esse cuidado de dizer assim, cara, Epafrodito está aqui, teve a ponto de morrer, volta lá para sua casa, abraça sua mãe, volta lá para sua família, deixa eles cuidarem de você, verem que você está bem, está tudo certo. Quando a gente está no serviço, quando a gente está na obra, é interessante a gente reconhecer os limites, para que a gente não se desgaste, num sentido de não poder mais servir. Quando a gente vê o exemplo de Jesus, né, que foi obediente até a morte, é interessante a gente entender que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a gente entende que Jesus morreu por ser obediente e que fazia parte da missão dele morrer, e justamente por ter obedecido foi que morreu, porque se tivesse desobedecido, talvez não teria morrido naquele momento, daquele jeito. Mas ele obedeceu e morreu. No nosso caso, eu acho que o cuidado é não servir até a morte, no sentido de
desrespeitar nossos limites, talvez com um burnout ou alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo entender que nós somos também chamados a servir e que o limite desse serviço ele vai estar de acordo com a nossa obediência à missão. Então a gente não é chamado também para não servir, para não se desgastar. A gente é chamado a obedecer. Se talvez algum de nós aqui for chamado por Deus para servir até a morte, amém, glória a Deus. Mas se não for, que você sirva enquanto durar a sua vida. Entendeu? Obediente, seja vivo, seja morto. Para encerrar, eu gostaria que a gente prestasse atenção numa citação, uma última citação, que é do Gordon Fee, que ele diz assim: o todo dessa carta maravilhosa é dominado pela história de Cristo, a quem somos chamados a servir e imitar. Conhecer Cristo significa viver e agir na comunidade de fé como ele viveu e agiu em sua encarnação e crucificação. Seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus.